Para falar um pouco mais sobre a Coronavac, a gente vai conversar agora aqui no CNN Prime Time com o secretário de Saúde de São Paulo, o médico infectologista Jean Gorenstein. Secretário, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu até vou ler aqui, secretário, porque o diretor da Anvisa disse que as informações repassadas pelo Instituto Butantan sobre o tal do evento adverso que ocorreu com esse voluntário, ele disse que as informações passadas foram insuficientes e incompletas. Por isso que a Anvisa tomou a decisão de suspender os testes da Coronavac. Eu queria dizer que o senhor nos dissesse exatamente o que foi informado à Anvisa. Boa noite, Márcio, e a todos os telespectadores da CNN. O que existe... Primeiro, vamos só lembrar que o Instituto Butantan é um instituto que no ano que vem faz 120 anos, que de décadas faz pesquisas clínicas, principalmente voltadas a vacinas. E quando existe a necessidade do informe de algum evento adverso ou uma reação adversa, ele sabe muito bem quais são os trâmites que devem ser tomados e de que forma devem ser acompanhados para saber se chegaram aos órgãos regulatórios. Portanto, nós não estamos falando de amadorismo. Segundo aspecto, assim que esses dados são aportados e eles, por si só, como dito, são insuficientes, cabe, da mesma forma que a CONEP, que é a Comissão de Ensino e Pesquisa, que avaliou a Comissão Ética e de Pesquisa, que pediu, então, maiores informações para o Instituto Butantan, ainda na sexta-feira, quando recebeu esse mesmo documento, chegou à conclusão que isso não estava relacionado à vacina e orientou para que os estudos fossem continuados. Por isso, a perplexidade de interromper o estudo sem sequer ter uma análise muito mais robusta, com complementações de dados que poderiam ter sido trazidos numa eventual dúvida. Quer dizer, para o senhor, então, não há dúvidas de que foi uma decisão política. O senhor não se convenceu com o que foi dito hoje pelos representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foi uma decisão política, então? Eu não vou considerar dessa maneira. Nós temos que entender que nós tivemos uma distócia, um atrito de informações que poderiam ter sido retiradas de uma outra forma, não uma atitude que foi tomada. Eu não gostaria de pensar, de considerar que um órgão de vigilância como a Anvisa, que tem a sua reputação ilibada, a sua história ética, tenha qualquer outra vertente que não alguma falha em termos de comunicação. E como é que o senhor reagiu a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, determinando que em 48 horas a Anvisa se posicione sobre os testes, não apenas da Coronavac, mas de todas as vacinas? Mas é claro, estamos aqui falando da Coronavac. O senhor acha que isso é quase que uma liminar e isso pode facilitar a continuação do processo de testagem dessa vacina aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida que hoje, pelos dados que a própria Agência Nacional solicitou numa reunião das 9 horas da manhã de hoje, com o Instituto Butantan, com um instituto que era um dos centros envolvidos na pesquisa, assim como os técnicos da própria Anvisa, foram passadas todas as informações necessárias e agora, no período da tarde, um comitê independente internacional, ele recebeu as documentações de forma mais ampla e, dessa maneira, vão proceder nas próximas horas, muito possivelmente, à liberação, porque claramente não existe associação nenhuma do evento ocorrido com a vacina. É importante, Márcio, nós lembrarmos que tem duas considerações. Uma chama-se evento adverso e a outra a reação adversa. A reação adversa são qualquer reações que a vacina diretamente possa dar. Por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar. Quando eu falo de um evento adverso, é qualquer coisa que possa ter envolvido esse voluntário. Ele se levantou, torceu o tornozelo, isso é um evento. Assim como coisas que podem ser muito mais agravadas ao longo do seu dia. Secretário, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Eu só queria destacar o que disse hoje, o que escreveu hoje o nosso analista político Fernando Molica no site da cnn.com.br, cnnbrasil.com.br. E ele lembrou uma lei que foi sancionada pelo governo federal que permitiria, num esquema de emergência,
uma espécie de desvio da Anvisa. Os estados poderiam comprar insumos, medicamentos, num esquema de emergência, se houvesse uma aprovação de algum órgão sanitário no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão ou na China. São Paulo pretende usar essa lei ou ainda está contando com a participação da Anvisa, a colaboração, digamos assim, da Anvisa para a aprovação da Coronavac? Nós estamos aguardando a qualquer momento, seja essa informação pela própria China. Se isso sair de forma antecipada pela China, nós teríamos então 72 horas para que a própria agência reguladora do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância, se manifeste. Mas, por outro lado, nós acreditamos, sim, que toda a lisura e transparência vão continuar no segmento do estudo que está acontecendo no país e que nós queremos, até para que o brasileiro tenha segurança que essa vacina, chancelada pelos órgãos nacionais, será fomentada para brasileiros do Brasil, de todos os estados, não somente de São Paulo. Jean Gorenstein, secretário estadual de Saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Prime Time. Boa noite para o senhor.